Amanhã gloriosa está raiando, breve o rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. Leremos Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança do porvir. Ouvintes, o tema a ser tratado nesta programação e talvez mais em outras, caso não concluamos, é as 3 etapas da graça. Isto é, as 3 etapas do homem, do seu batismo até o batismo com o Espírito Santo. O tema a ser tratado está ligado com as doutrinas fundamentais das Escrituras: salvação e batismo
com o Espírito Santo. A abordagem não pode estar de acordo com o pensamento denominacional, mas está fundamentada e em harmonia com toda a palavra de Deus, já que temos um compromisso de vos falar somente a palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anatema. A salvação pode ser ilustrada como um vaso jogado no quintal, ou um copo de cristal, por exemplo. O vaso ou o copo no quintal ali cheio de terra, sujo, o qual se apanha nesta condição e se retira daquela imundícia. Então, aquele copo ou vaso ali na sujeira, no quintal, na lama, ele é tirado daquela lama, daquela imundícia. Este ato, figurado desta maneira, representa a justificação do homem. Deus nos tirou da lama do pecado e da imundícia. Quando se retira o vaso da lama, ele ainda está naquelas condições, sujo. Recorde-se, você não teria coragem de servir água pura, cristalina, em um copo todo sujo de lama a um visitante, e nem mesmo você mesmo tomar água potável usando aquele copo, muito embora tirado daquelas condições, tirado da lama, você não o usaria daquela maneira. Então, há a necessidade de um processo de purificação e limpeza. Abre parênteses. Santificação. Fecha parênteses. E por último, a esterilização do vaso para o uso devido. Abre parênteses. Batismo do Espírito Santo e fogo. Fecha parênteses. Só assim a pessoa estará apta a ser um verdadeiro instrumento para ser usada por Deus. Estão captando? O copo ou vaso sujo no quintal, sendo retirado, está representando o homem, o pecador.
Da mesma forma, a pessoa que se arrepende, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa os seus pecados passados e o salva, não retirando as imundícies da carne, como ensina o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Figurando o batismo, agora também vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Porém, há aqueles que tomam esta escritura para dizer que o batismo em água salva, porém isto não é correto. Esse pensamento é uma má interpretação, não está em harmonia com as Escrituras. A Escritura diz, prestem atenção, figurando o batismo, agora também vos salva, se referindo às águas do dilúvio, no juízo daquele tempo, quando as mesmas águas salvaram a Noé e a sua família. Isto prefigura o lavamento de nossos pecados e nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultura e ressurreição. Colossenses 2, versículo 12. E sendo sepultado com ele pelo batismo, também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mediante este ato de arrependimento e batismo em águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa é salva de tudo aquilo que lhe poderia condenar no passado. Ele é perdoado de todos os seus pecados. E digo, mais do que perdoado, ele é justificado. Ali Deus lhe perdoa todo o seu passado. Todavia, a pessoa segue um vaso imundo. Ainda a natureza pecaminosa está nela, ainda está na sua pessoa, aquilo que lhe fez cometer pecado. Muito embora ele está perdoado, ele está justificado, que é muito mais do que perdoar. Suponhamos que alguém me faça um mal e eu perdoo tal pessoa. No entanto, eu continuarei lembrando daquele mal. Mas Deus perdoa e esquece
isto é a justificação pela fé. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que perdoo as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Miqueias capítulo 7, versículo 19. E tornar-se-á apiedar-se de nós, e subjugará os nossos pecados, e os lançará nas profundezas do mar. Se a pessoa em verdade se arrepende e se batiza com toda sinceridade, Deus lhe perdoa o passado e apaga totalmente, como se formatasse um computador. Não há backup daquilo que estava na pessoa. Deus perdoa e lança no mar do esquecimento, e ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, todavia, aquele indivíduo, o seu passado apagado, ele continua o mesmo. Aquela natureza continua nele. As denominações têm a ordem invertida, porque creem que quando a pessoa vai ao altar, se arrepende, aceita Cristo como seu Salvador e se batiza, já nasceu de novo. Porém, se fosse assim, não veríamos nas igrejas tantas pessoas vivendo de forma pecaminosa, tantos indivíduos caindo continuamente no pecado e manifestando um caráter que não é de Cristo, um caráter fora das Escrituras. Um bebê não nasce nas primeiras dores de parto. A madre tem que romper em água, logo derramar sangue, e finalmente aparece a criança, entrando então o espírito, a vida, porque de outro modo seria uma criança morta. O arrependimento e o batismo em água são para o perdão ou remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico, mas não o é, porque o batismo de João era somente para arrependimento, porém não podia haver remissão de pecados enquanto o sangue do Senhor Jesus não fosse derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, versículo 22. Por esta razão, o apóstolo Paulo teve que batizar novamente aqueles crentes em Éfeso, pois estavam batizados somente para arrependimento, porém não o estavam para remissão de pecados. Então que Paulo disse a eles, Atos capítulo 19, versículo 4: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. O que faria aquele que havia de vir? Iria perdoar os pecados. Então, o batismo é de acordo com a palavra dada pelo Senhor a Pedro. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois o Senhor já havia derramado seu sangue, que é o único que limpa o pecado. Isto é o mesmo que dizer a lavagem da água pela palavra, porque a palavra se vestiu de carne para poder sangrar. Deus não pode morrer, porém para fazê-lo teve que se vestir de carne, ser semelhante a nós. Seu sangue derramado nos limpa de todo o nosso pecado. O batismo em água, precedido pelo genuíno arrependimento, apaga todo o passado. Portanto, a pessoa chega a ser salva, porque lhe é perdoado os pecados que cometeu. Nós viemos ao mundo como pecadores, viemos com a marca de Adão, portanto somos pecadores. Deus não nos imputa o pecado de Adão, porque esse pecado está perdoado na cruz. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por essa razão, se uma criança chegar a morrer, o sangue de Cristo a limpa do pecado original de Adão, com o qual veio por causa do sexo, pois ninguém ou nenhum ser humano é responsável por vir à existência por este meio. Porém, quando já somos conscientes e cometemos pecados, então temos de nos arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para que então possamos dar continuidade às etapas seguintes da graça e chegar a ser batizado com o Espírito Santo, que é o dom no singular do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo habitando no coração do crente e o selando para a vida eterna. Vamos orar. Nosso querido Pai, há muitas pessoas que querem ser santas para serem batizadas, ou que têm medo de serem batizadas e não dar conta de seguir a palavra. Meu Deus, quando a pessoa é justificada, aquela casa é desocupada. E mesmo que ela não venha a ser um crente genuíno, ele crendo está em processo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Portanto, o Senhor vela por sua palavra para cumpri-la. E Satanás não pode voltar, porque aquela vida está em processo.
Meu Deus, abençoa os nossos ouvintes. Assegure a eles, Pai, pelo Espírito Santo, essa primeira etapa gloriosa, onde o nosso passado é perdoado. E se cremos, continuaremos crescendo, avançando, até que sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, Pai, abençoa os nossos irmãos, cura os doentes, anima os desanimados, encoraja-os a dar esse importante passo para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Repetindo o nosso fone e o WhatsApp 69 99227 2684. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.